O gênero de horror sofreu muitas mudanças durante os séculos. Isso acontece porque ele acompanha os temores de cada geração. Os avanços tecnológicos, as mudanças climáticas, as relações abusivas, as doenças da mente são temáticas que estão cada vez mais em pauta no cinema dessa categoria, indo além dos filmes de assombração ou de monstros. Pensando nisso, neste vídeo iremos falar sobre o filme O Homem Invisível de 2020, dirigido por Lee Whannell. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Nessa nova adaptação da obra de H.G. Wells, carrega um aspecto diferente dos anteriores, O Homem Invisível, de 1933, e O Homem Sem Sombra, de 1996. O terror e a ficção científica ainda aparecem nessa narrativa, porém agora temos uma temática diferente, já que a problemática do drama surge do relacionamento abusivo. Na trama, acompanhamos Cecilia Cass, uma mulher que consegue fugir do seu marido, Adrian Griffin, um rico cientista, controlador e agressivo. Porém, após receber a notícia do suicídio de Adrian, a jovem começa a ser perseguida por algo invisível e passa a duvidar que o rapaz esteja realmente morto. Por conta disso, seu senso de realidade começa a ser questionado. O filme evita o excesso de efeitos visuais e também os clichês do gênero, mas brinca com a estética adotada pelos filmes de fantasma, inserindo no início a possibilidade de Cecília estar sendo assombrada pelo ex-marido morto. E nesse sentido, a obra tem um crescente que prende a atenção do espectador, gerando tensões através do suspense. Assim, temos nesse trabalho um desempenho interessante da fotografia, com a direção de Stefan Dúcio, que pensa cada plano, ângulo, movimento de câmera diante das inúmeras ameaças, confrontos e movimentação dos personagens. A forma como a iluminação, a profundidade de campo e os elementos estéticos são usados reforçam a atmosfera angustiante do filme, sendo desnecessário o uso do famoso jump scare. Outro ponto interessante é como a direção consegue trabalhar o inimigo invisível não só como um ser que está causando terror no ambiente, mas como uma ameaça física e que vai tomando forma ao decorrer da trama. Com isso, o vilão sai do lugar da abstração, podendo também ser atingido durante as batalhas. Mas um ponto que pode ser considerado problemático é o fato do personagem de Adrian ser pouco explorado, carregando apenas o estereótipo do cientista bilionário, sociopata e maluco. Esse fato não necessariamente atrapalha a história, mas reforça o quanto aquela figura é ameaçadora, principalmente para Cecília, que é a sua vítima direta. Com a protagonista é diferente. Temos aqui uma personagem bem complexa, não só pelo trauma da relação abusiva, mas pelas barreiras que ela precisa quebrar para conseguir enfrentar a si mesma e ao seu antagonista. Com isso, ela pode ser considerada uma mulher forte. Muitos acham que a personagem forte é aquela que demonstra ser imbatível, mas na verdade, estas personagens são superficiais. São muitos filmes com protagonismo feminino que tentam construir personagens fortes apenas por assim serem, usando estereótipos. Mas na maioria das vezes, o público não consegue se identificar ou se aproximar com essas figuras. Então, em contrapartida, são construídos mulheres fortes que demonstram as suas fraquezas, que erram e que se machucam, mas que depois de tudo conseguem superar suas fragilidades. E é assim que se constrói realmente um personagem forte.
Nesse filme, Cecília é um belo exemplo disso. E também não podemos tirar o mérito da atriz Elizabeth Moss nesse papel. Sua performance consegue tocar e comover o espectador para os desafios sofridos pela personagem. Cecília é a representação de uma mulher fragilizada por um relacionamento danoso e precisa superar os vestígios que ficaram em seu ser, além de enfrentar a própria perseguição do ex que não aceita ser abandonado por ela. The only one who can help you. Remember? Because I know you better than anyone else in the world. Não é à toa que a temática do abuso apareça nos filmes do gênero, pois esta realidade é de fato um pesadelo para muitas mulheres que passaram ou passam por isso. Em 2021, cerca de 17 milhões de mulheres no Brasil foram vítimas de algum tipo de violência, seja ela física ou verbal. O que o período pandêmico revela nesse contexto é que, em sua grande maioria, essas mulheres foram vítimas dos próprios companheiros, dentro ou fora dos seus lares. Apesar de estarmos refletindo sobre a violência na ficção, a gente lembra que a violência contra a mulher ainda é uma realidade em todo o mundo. O nosso papel nessa luta passa pela superação da omissão destes crimes. Faça a sua parte e denuncie.